Muito bem. No AB Saúde de hoje, o assunto é artrose, uma doença que ataca as articulações. E quem tem sabe, né? As dores são constantes. O repórter João Neto está de volta para falar sobre esse assunto com a gente agora. É uma doença que prejudica demais a qualidade de vida das pessoas, não é, João? Pois é, Almir. A artrose é um problema que prejudica bastante os idosos, né? Acima de 85 anos, os idosos, mais da metade, já têm desenvolvido um problema de artrose no joelho ou no fêmur, em qualquer um dos ligamentos do corpo. Essa doença pode ser desenvolvida. Ela destrói a cartilagem do corpo, dos ossos. O áudio está pegando aí, tá ok? Ok, vamos continuar. Vamos mostrar a história de uma idosa que a gente conheceu hoje pela manhã aqui de Caruaru, que está sofrendo com essa artrose. Ela sofreu uma queda há 30 anos atrás, e desenvolveu um problema. Teve que fazer uma cirurgia para recompor os ossos do fêmur, mas depois de 16 anos depois da cirurgia, ela teve um problema de artrose. E aí a artrose se espalhou de um lado do fêmur, foi para o outro, e ela teve que procurar atendimento médico para ver se conseguiria amenizar os traumas e as preocupações. A artrose não tem cura. A gente vai explicar essa doença agora no AB Saúde. Confira nessas imagens de Adelson Siqueira. Dona Nilza é aposentada. Há 30 anos, ela sofreu uma queda que provocou uma fratura no colo do fêmur. A queda foi proveniente da calçada quebrada, aqui na minha rua mesmo, aí na esquina. Eu ia trabalhar e pisei errado no buraco e caí. E depois disso eu fui para o hospital e foi constatado que teve uma fratura no colo do fêmur. A partir daí eu comecei todos os procedimentos, procurei médico, etc. E ficou acertado para fazer a cirurgia. 16 anos depois da cirurgia, Dona Nilza descobriu um problema ainda mais grave, a artrose. Com o passar do tempo, o osso do fêmur foi se desgastando e ela precisou passar por uma nova cirurgia. Eu procurei médico, o mesmo que me operou, e ele constatou através dos exames, radiografia, que havia artrose, que a cabeça, como ele disse assim no vocabulário popular, ele disse: Nilza, a cabeça do osso morreu. Eu fiquei chocada, porque eu tinha passado pelo que eu passei antes. Aí vamos fazer a cirurgia. Aí providenciamos tudo e eu parti para a segunda cirurgia. Essa cirurgia que Dona Nilza fez foi a artroplastia, que substituiu a cartilagem danificada por uma prótese de titânio. A artrose no quadril é mais comum em pessoas acima dos 50 anos. Acima dos 60 é mais comum a artrose de joelho. Mais da metade da população acima de 75 anos sofre com artrose em alguma articulação. O principal sintoma é a dor causada pelo atrito e desgaste dos ossos. Dores que Dona Nilza voltou a sofrer, agora do lado direito do fêmur. Ela fez um intenso tratamento com medicamentos, fisioterapia, hidroginástica, mas não conseguiu evitar a terceira cirurgia, que aconteceu há 1 ano e meio. Tudo o que foi necessário eu fiz, mas continuava doendo e incomodando. E ele sempre me disse assim, ele disse: olha, o remédio é a cirurgia. Eu com medo, porque eu já tinha feito 2, mas depois eu decidi fazer, porque não tinha para onde sair. Aí fiz. A artrose não tem cura, mas hoje Dona Nilza tem uma melhor qualidade de vida. Ela mantém hábitos saudáveis e se cuida para que o problema não volte a causar preocupações. Eu estou normal, resolvo minha vida toda e cuido das minhas atividades domésticas. Sempre estou fazendo alguma coisa, ando e não sinto mais dor. Muito bem, depois que a gente acompanhou a história da Dona Nilza, todo mundo em casa fica atento aos sintomas, né? Para falar sobre isso, continuar falando sobre a artrose aqui no AB1, a gente vai conversar com o ortopedista Maurício Paes. Maurício, seja bem-vindo, doutor, aqui ao AB1. São várias causas, né, que a artrose tem. Ela pode prejudicar várias idades, inclusive. Os idosos estão mais propensos, mas qualquer idade pode sofrer com artrose, né? Boa tarde. Isso, João. Boa tarde e boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A artrose ela é uma doença crônica, né? Assim como a hipertensão, assim como o diabetes, ela é uma doença progressiva e, como você já bem falou, não tem cura. Então,
é muito mais frequente nos idosos, mas os sintomas já começam a aparecer até numa idade mais precoce. E isso também vai depender da causa dessa artrose. A artrose é o estágio final de uma degeneração de uma articulação. Porém, ela pode vir desde doenças inflamatórias, doenças reumatológicas, que são doenças sistêmicas, após um trauma, uma fratura, como foi o caso de Dona Nilza, a doenças da biomecânica, da anatomia, da articulação. Então, tudo isso pode levar a um desgaste que seria a artrose, né? Então, o importante é esse diagnóstico precoce para tentar amenizar as dores, os sintomas e evitar uma possível cirurgia no futuro. Doutor, a gente viu a história da Dona Nilza ali, ela que precisou trocar parte da cartilagem, né? Aquela que estava desgastada, teve que colocar uma parte de titânio. Como é que é feito o tratamento? É somente com cirurgia, doutor? Não, João, a cirurgia ela é um tratamento de exceção, vamos dizer assim. É um estágio final e a última solução terapêutica que nós temos. Primeiro, é importante saber qual a causa dessa artrose, o que está levando a essa artrose. Se é uma doença que está por trás disso, um artrite reumatoide, por exemplo, um lúpus, que são as doenças inflamatórias sistêmicas, ou se é uma doença apenas daquela articulação em específico, entendeu? Então, se tem um fator de risco por trás, se tem uma causa, a gente tem que tratar essa causa, inicialmente. Tratando essa causa, geralmente, melhora os sintomas. Pacientes que têm alguma deformidade articular, que altera a anatomia biomecânica daquela articulação, talvez corrija isso, pode corrigir com alguma atividade física, fortalecimento muscular da articulação, fortalecimento cápsula ligamentar. Então, primeiro tem que se estudar o paciente e saber qual a causa dessa artrose. E a cirurgia é um caso de exceção, somente naqueles casos que o paciente está incapacitado. Como bem mostrou a reportagem, ela fez todo o tratamento antes preconizado, né, com fisioterapia, com medicamentos, com mudança de estilo de vida, com mudança de hábitos, e mesmo assim não tem a dor. Então, a cirurgia é o estágio final e é quando o paciente realmente está incapacitado para fazer suas atividades e realmente se beneficia bastante. É uma cirurgia que tem resultado muito bom nas substituições articulares por prótese. Doutor, quais são as dicas médicas, e se existem, né, para que o paciente consiga fazer com que as dores diminuam da artrose? Isso. O principal é a gente tentar chegar a uma causa. Então, diante disso, a gente vai interferir naqueles fatores que estão provocando as dores, né? Então, correção alimentar, correção de estilo de vida, se tem sobrepeso, é um fator importante, principalmente para as artroses das articulações do joelho, é um dos fatores de risco principal para o desenvolvimento da artrose. Então, correção de dieta, perda de peso, mudar os hábitos de trabalho, às vezes está associado, muitas vezes tem lesões por esforço repetitivo, então, principalmente em mãos, ombros, tem muito. Então, mudar o ambiente de trabalho são causas que são medidas que vão amenizar as dores. E naqueles casos que está associado a alguma doença, alguma causa inflamatória sistêmica, tem que ter um acompanhamento reumatológico, tem que investigar e tratar essa doença de base que geralmente melhora as dores e os sintomas. Doutor, essas dicas aí que o senhor passou agora para tentar amenizar as dores, também se dirigem àqueles que querem prevenir esse problema, que ainda não sofrem de artrose? Sim. Temos também o fator genético envolvido nisso, né? Então, se você já tem um pai ou uma mãe que já tem uma doença reumatológica ou que já teve uma artrose por algum motivo, já é um motivo de se preocupar e tentar prevenir isso. Prevenir de que forma? Principalmente atividade física, para fortalecimento muscular, para melhorar a estabilidade articular. Os casos que têm sobrepeso, corrigir dieta, não ter sobrecarga articular, que é um fator importantíssimo, principalmente, como eu já falei, a nível de joelho, tornozelo, que são áreas de carga e do quadril também. Então, ao primeiro sintoma de alguma dor, como é uma doença lenta e progressiva, começa com sintomas leves, toma uma medicação, se automedica, melhora, passa um mês, 2 meses, aquela dor volta novamente. Então, a pessoa vai meio que levando aquilo aos pouquinhos e chega a um ponto, quando chega para a gente no consultório, às vezes é com a dor já muito intensa, com desgaste importante, que não tem mais nem como a gente agir de uma forma mais preventiva ou conservadora. E muitas vezes já chega na indicação cirúrgica, realmente. Ok, muito obrigado, doutor Maurício Paes, ortopedista, pelas informações aqui com relação à artrose. Então,
qualquer sintoma que já está sendo sentido, é bom procurar logo o médico. Almir, nós voltamos com você no estúdio. Valeu, viu, João? Informações tão importantes aqui no nosso AB Saúde de hoje, né? Pois bem, valeu, João Neto.